Olá, galera! Começa agora o programa Os LGBTs na Mídia, uma produção laboratorial da disciplina Reportagem Multimídia do curso de jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. No programa de hoje, vamos bater um papo sobre como as pessoas LGBTQIA+, são representadas na mídia. E quem está para conversar comigo aqui são os nossos entrevistados, a Alisson Moreira e o Ribamar Moreira, que coincidentemente têm o mesmo sobrenome. Alisson é idealizador e criador do perfil Bicha Natalense. Seja bem-vindo, Alisson. É um prazer recebê-lo aqui no programa conosco. Obrigado, Mariana. Nosso outro convidado é o Ribamar, criador e editor-chefe da revista Poticuí. Seja bem-vindo ao nosso programa, Ribamar. É uma honra tê-lo aqui conosco. Os LGBTs na mídia. Então, queria saber de vocês como que foi a recepção do público e da sociedade como um todo, tanto para a página do Bicha Natalense como a revista Poticuí. O perfil do Bicha Natalense, quando foi criado, digamos, muito, entre aspas, exclusivo, porque perfis até hoje como esse é muito difícil de se encontrar. E a Poticuí é a primeira revista voltada para o público LGBTQIA+, aqui no estado, né? Então, quando a Bicha Natalense surge, assim, é claro que existia já algumas tentativas, né? Só que em proporções menores. E de alguma maneira a gente foi pesquisando para ver o que já tinha sido feito aqui no estado, né? Já houve tentativas assim, de construção de um site de turismo, né? De um blog, mas coisas muito residuais e que não conseguiram, de fato, chegar a um patamar de viabilidade, a um alcance maior, de fato, para se consolidar aqui na cidade e no estado. Então, quando a página começa a ganhar corpo, assim, a crescer e a repercutir, não é? Porque a gente começa a entender quando a bicha cresce, assim, a ficha demorou um pouco a cair, mas ela foi caindo aos poucos à medida que a gente passou a ser requisitado demais para algumas coisas, sabe? Então, para denúncias, então procuravam a gente, sabe? Para eventos, para divulgar, procuravam a gente. Então, quando a gente começou a perceber que a gente estava sendo bastante requisitado, aí a ficha caiu e disse, opa, é isso. Eles já nos conhecem, nos reconhecem como um espaço de interação e de comunhão desse imaginário aí LGBTQIA+, natalense. Então, assim, pra gente foi uma honra imensa, assim, a gente não imaginava que a bicha fosse crescer tanto. De algum modo, assim, nos faltou um pouco de referência, mas ao mesmo tempo a gente buscou referências de outros estados, né, de outros sites, como, por exemplo, o Super Pride, né? Não, eu digo assim, não no sentido do Ctrl-C, Ctrl-V, mas a gente fez uma ampla pesquisa de mercado, né, para identificar oportunidades e experiências que já tinham sido realizadas no Brasil, para selecionar ali quais eram as melhores experiências, enfim, para adotar para o Bicha Natalense. Então, nesse primeiro momento, assim, quando a ficha cai de fato, que a bicha estava crescendo, a gente passou também a ter uma preocupação muito maior com como nós falaríamos com esse público, né? Uma preocupação maior com o conteúdo, com a forma como a gente ia se expressar, porque, de fato, o que a gente postava repercutia bastante, gerava muitos comentários, compartilhamentos e tudo mais. Sobre a Poticuí, eu acho que a nossa recepção, ela foi bem acolhida porque o nosso alcance até agora, creio eu, ter sido um alcance universitário. Eu acho que o baque, o impacto da Bicha Natalense, né, no cenário de Natal, foi muito mais forte do que nós, mesmo em um outro cenário, poderíamos chegar, porque a gente não saiu da universidade, a gente está ali como um produto que circulou entre nós, praticamente. Então, eu acho que a gente foi bem recebido, digamos assim, né, como a gente não teve nenhum ataque, não chegou nada, sabe? Eu acho que nossas mídias ainda são muito, muito tímidas, né? A gente ainda estava traçando uma linha editorial de publicações, enfim, de como seria a nossa rotina e a nossa presença digital. Então, eu acho que o baque, né, de toda essa recepção do que seria
ter um produto LGBT em uma universidade, ter o alcance na mídia tradicional que a Bicha Natalense teve é bem diferente. Então, eu acho que a Potiquí, ela ainda, quando eu falo mainstream, tá no circuito bacaninha, cult, né? Naquele circuito onde a gente mesmo produz e a gente mesmo consome, o que eu não acho ruim, eu acho que é interessante para a proposta como caminhou até agora. E aí, eu penso que o nosso intuito, né, nas próximas edições é se aproximar mais, né? A gente ainda não sabe como, é de fato um desafio, né? Quando o Alisson fala de quando algum portal, algum produto midiático acaba sendo requisitado, sempre fissuras na própria produção quanto na divulgação, e a gente não sabe, né, ainda como vai proceder, mas eu penso que o nosso intuito seja chegar em cartaz. A gente ainda espalhou alguns pequenos cartazes pela própria universidade em pontos de ônibus também, e aí a gente queria estar pensando ainda numa estratégia de chegar, né, por esse formato transmídia também, onde a gente se esparrama da internet para o offline do online e faça um caminho por essa imagética mesmo da representação LGBT na mídia potiguar. E aí é um desafio, né, onde a gente vai pensar quando retornar e como vai ser essa repercussão. Mas até então foi boa. Eu acredito que pelos lançamentos e pelos links que a gente fez, né, a gente sempre procura fazer um bate-papo quando vai lançar a revista, né, uma palestra com os entrevistados, trazendo como foi fazer a pauta por parte da equipe jornalística e por parte das fontes, como foi conceder aquela entrevista. Então, esse é um momento também onde foi se expandindo essa leitura da Potiquí, mas que eu acredito que ainda ficou muito nos auditórios, ainda ficou muito nos corredores, a gente ainda não chegou não rompeu com a universidade, digamos assim, e é o nosso intuito nos próximos anos que vem por aí, quando retornar o projeto. E, Mama, a nossa experiência, inclusive, é semelhante, né? A gente surge também num ambiente universitário. Eu acho que a diferença é que a Bicha, ela se cria na rede social. Então, portanto, ela já não compreendia ali os muros da universidade, né? Ela podia ser, de fato, acessada. Então, não existia a limitação da mídia, né? No caso da mídia física, de uma revista, ou mesmo de um PDF, né? Porque a circulação na rede ainda tinha um nó muito forte aí, no caso de vocês, no campus universitário. No nosso caso, logo nos primeiros seguidores, os 100 primeiros, depois 200, depois 500, depois 1.000, ainda eram de pessoas ali muito próximas à minha rede, e a rede da Mainara, que me ajudava, que hoje é doutoranda em Ciências Sociais lá no Maranhão, ela é advogada, ela faz doutorado na Federal do Maranhão, e o Felipe Américo, que é graduado em audiovisual. Eles me ajudavam, mas logo nos primeiros momentos, os nossos seguidores ainda pertenciam a essa rede mais próxima, sabe? Mas à medida que a gente foi passando, quebrando as casas do 1.000, 5.000, 10.000, já não eram mais nossos amigos, e isso já extrapola os muros da universidade, né? E eu acho que a própria forma de circulação do conteúdo da Bicha Natalense é muito mais propícia a essa territorialização, né? Então a gente tinha muitos seguidores de Natal, era coisa de 60%, mas a gente tinha uma margem de 20% de pessoas de São Paulo, 10% do Rio de Janeiro, pessoas de Brasília, de Minas Gerais e outros lugares do Brasil também. Alisson, eu tenho uma pergunta, já que você fala sobre isso. O que me encanta na Bicha Natalense, eu também não sei se é o que você pensa, né, como pessoa que produziu, é o fato de ter sido uma persona ali, né, e ter tido todo um mistério em torno de quem seria a própria Bicha Natalense. Aí você fala, porque a bicha cresceu, mas ela caiu. Então, eu sempre fico... Eu vi algumas entrevistas também, quando fui fazer o artigo, de como essa persona foi sendo construída.
Então, você acha que essa persona também, quando ela surge enquanto um drag jornalismo, enquanto uma persona que é um produto midiático, né, digamos assim, ela tem um alcance maior por conta dessa persona? Até porque gera meio que uma curiosidade, né? As pessoas começam meio que a acompanhar para descobrir quem está por trás daquilo. Primeiro que a gente, quando criou a bicha, né? Eu criei, mas com apoio ali, de um lado Mainara, do outro Felipe, que me ajudava na produção de conteúdo. Então, a gente criou e queria um personagem justamente porque minha vida é muito mais conservadora e tranquila do que a personagem da bicha Natalense. A bicha era muito mais descolada, né? Eu acho que para vingar a gente também queria um personagem que fosse descolado também, que circulasse na Ribeira, como o Felipe circulava e a Mainara, e eu não circulava, mas que fossem, sei lá, descolado como a Mainara era, ou gostasse de tecer mais críticas, assim, mais ácidas, como eu gostava, piadas mais ácidas. Então, é uma síntese um pouco da personalidade dos três. Eu acho que, inicialmente, a questão mesmo dessa confidencialidade em torno da figura da bicha foi muito orgânica. A gente não procurou isso. A gente só não queria aparecer, porque eu acho que os três eram tímidos, eu acho porque não adiantava eu colocar meu rosto. Se tinha publicações que eram da Mainara, então aquilo não me representava, digamos assim, ou a imagem do Felipe. Como eram três pessoas, né, que produziam, não fazia sentido ter a imagem de apenas um. Né? Porque quando a Mainara publicasse, poderiam entender que seria eu que estivesse publicando, ou o Felipe. Não era bem assim. Então, mas à medida que a bicha foi crescendo, aí que as pessoas queriam saber quem era a bicha Natalense, e a gente vestiu aí essa personagem e foi brincando com isso. Mas eu acho que não surge com a ideia de ser essa personagem enigmática. Mas o próprio feedback, a nossa relação com o público foi construindo essa expectativa que depois a gente não sabia muito como lidar com isso. Porque foi crescendo de tal maneira que chegou ao ponto que a InterTV Cabugi procurou a gente para fazer uma entrevista. Aí, numa conversa que eu tive com o Felipe, eu disse: cara, Felipe, como é que a gente dá uma entrevista? Se a bicha é essa personagem do Facebook, como é que a bicha daria uma entrevista para televisão? Eles vão colocar nosso rosto embaçado? A gente vai ter que usar uma máscara, como os meninos. Tinha um grupo aqui, não sei se era do Todo Natalense, de onde era, que usava a máscara de um cavalo, eu acho. Eu acho que é do Spotter, do UFRN. Era uma página de um ambiente universitário que cresceu bastante, começou a fazer festas no Arena das Dunas, né, as calouradas. E eles usavam a máscara de cavalo, né, eles cresceram muito na época com isso. E a gente não sabia. E como é que a gente iria aparecer? Como a gente não tinha uma resposta para isso, a gente foi inclusive limitando, a gente não deu entrevista para Cabugi, porque de fato a gente não chegou a um denominador comum de como seria a produção dessa matéria, mas foi tudo muito inesperado. Assim. O caminho não foi muito racionalizado, a gente foi sentindo e foi tomando as decisões no decorrer do percurso que a bicha traçou. A InterTV, que é a maior emissora de TV do estado, né, procurando vocês para essa entrevista, se interessando pelo perfil. E hoje, vocês dois, como pioneiros, cada um com seu produto, qual análise vocês fazem do conteúdo que é distribuído para a comunidade LGBTQIA+, pelos meios jornalísticos do estado? Aí eu acho que a gente tem que lançar uma luta sobre esses meios, porque eu acho que não dá para julgar os meios colocando no mesmo cesto a Cabugi, a TV Ponta Negra e a TV Tropical. Quando o assunto é televisão, né, especialmente as afiliadas da Globo, elas tendem a ser mais, digamos, seguir parâmetros mais sérios. Assim, né? A Cabugi, ela busca ainda trazer esse reflexo do que seria esse padrão Globo de qualidade, aquele jeito mais polido de se abordar os assuntos. Né? É claro que as outras afiliadas, especialmente por serem recheadas de programas policiais, né, a gente vê ainda uma abordagem muito criminalizada e muito ridicularizante, especialmente em torno das pessoas travestis e transexuais. Né? Isso é muito forte. Né? Porque, como esses programas não conseguem disputar a liderança com a Globo,
né, eles vão disputar outros nichos de audiência com esses programas altamente apelativos, né? São programas de baixa lucratividade, mas que buscam alcançar maior audiência, radicalizando na baixaria e na violência e na criminalidade, e da pior maneira que você possa pensar na abordagem desses assuntos. Então, eu acho que, nesse sentido, do ponto de vista dos telejornais locais, eu acho que eles têm uma semelhança nacional, né, dessas afiliadas, e ainda é muito ruim, eu acho, a maneira como esses programas, especialmente os policiais, abordam isso, né? Eu acho que a Cabugi, a InterTV Cabugi, ela tem talvez uma preocupação, ou geralmente ela é mais acessível, talvez, a algumas reivindicações, algumas demandas, né? Especialmente quando o assunto é violência voltada ao público LGBTQIA+, eles geralmente fazem matérias. Então, nesse sentido, eu não teria como avaliar de um modo amplo essas TVs locais, né? Porque, basicamente, elas só trabalham como jornalismo. Mas no âmbito nacional do entretenimento, né, quando a gente passa a considerar também as novelas, infelizmente, isso não sou eu apenas que falo, mas existem pesquisas, inclusive teses do doutorado. Leandro Collin trabalhou muito bem com isso durante anos, né? Você tem ainda na Globo, que é a maior audiência do Brasil e a principal produtora de novelas do Brasil, você tem ainda um gay fadado a duas perspectivas apenas de personagem. Ou aquela bicha trágica, que vai morrer, que vai sofrer violência, né? Ou aquela bicha que é a bicha, digamos, circense, assim, que é só pro humor, pra piada e é ridicularizada, né, pro humor. Então, ainda falta um pouco de espaço para outras expressões, né, tanto das pessoas trans, travestis, quanto do público, tanto de lésbicas, quanto de gays e bissexuais. Acho que eles ainda têm uma dificuldade muito grande de abordar isso. Eu sou cearense, eu não sou potiguar, e aí fazer essa avaliação realmente, como a Alisson falou, é um desafio, e colocar tudo num bojo específico não convém, porque a gente sabe que cada TV, apesar dos seus monopólios, tem suas especificidades quanto ao que sai como conteúdo jornalístico. Só que, saindo um pouco do telejornalismo e vindo para o jornalismo impresso, eu acho, e o de revista em específico, eu acho que, apesar da crise do jornalismo, que a gente fala desde um tempo para cá, né, e que vem sendo construída desde de 2000 para cá, né, pensada enquanto crise também, uma ausência, né, uma defasagem no sentido representacional mesmo. Eu não iria adentrar ao que seria uma leitura midiática de como essas representações são performatizadas, até porque, como o Adson falou, o Leandro Collin tem pesquisas maravilhosas sobre isso, e na própria FRN, uma aluna que defendeu agora, a Thalita Câncio, tem uma pesquisa e uma página chamada @binamídia, sigam, inclusive, que ela fez uma monografia sobre essa representação, né? Então ela traz um parâmetro que serve de molde para a gente ver também outras, com essa mesma lente, outros ângulos, e aí trazendo para o impresso, trazendo para a revista, a gente percebe que, historicamente, em Natal em específico, né, a produção jornalística ela está muito ligada ao literário, né? Ela inventa a cidade de Natal no início do século XX, e isso estou falando pelas pesquisas que a gente fez agora diante da busca, né, quase uma pesquisa arquivística diante dessa busca por algum material com conteúdo específico LGBT, né, em Natal. E aí, ao mesmo tempo que percebe uma presença muito forte histórica de mulheres jornalistas, a gente percebe, né, o direcionamento de alguns produtos específicos voltados para disciplinar o que seria a mulher, né, tanto no nosso estado quanto na nossa cidade. E aí tem exemplos, né, que eu até tomei nota aqui,
desse início, né, de revistas que vão inventar todo esse imaginário poético potiguar, e uma revista que eu destaco, que é a Via Láctea, da Palmira e da Carolina Vanderlei, que circulou de 1914 a 1915, lógico, com suas produções, né, bem rudimentares e bem para a época, e aí tem essas fissuras, né, ao longo do tempo. E por mais que a gente chegue ali nos anos 80 e passe pela Faculdade de Jornalismo Eloy de Souza, né, que se torna, né, a abertura para os cursos de comunicação do FRN, e beirando ali a produção contracultural e a geração do mimeógrafo, a gente não encontra esse conteúdo, né, LGBT, a não ser pela presença, né, de Paulo Augusto Silva, que foi um jornalista, que é um jornalista ainda de Natal, que a gente não teve contato com ele ainda, mas ele trabalhou no Lampião da Esquina, né, que circulou aqui no Rio, todo mundo já conhece o Lampião da Esquina e a história, e ele vem para Natal e trabalha em redações como Tribuna, como Jornal do Natal, Diário de Natal, e lá no Rio ele chega a trabalhar com pessoas que compuseram o núcleo do Lampião, como Glauco Matoso, Silvério Trevisan, Leila Mícolas. E aí a gente para pensar, né, quando faz essa busca por essa representação LGBT, né, e como a Alisson trouxe hoje, essa imagem, seja pelos telejornais, a gente retoma essa produção em uma perspectiva histórica. E aí, como essa presença de Paulo, né, traz uma pontinha que seja, né, dessa mídia LGBT. E mesmo, né, fazendo essa busca, a gente continua, né, de encontrar algum material específico, que seja um material, um fanzine, algo histórico, que aborde essa perspectiva LGBT. Da mídia televisiva, a gente percebe como a imagem das pessoas LGBTs em geral, né, da bicha é muito caricaturada, da lésbica ainda é muito relacionada ao amor que não é vivido, que tem sempre a imagem de um homem no meio, das travestis muito cunhada em cima da criminalidade pelos jornais, e das pessoas trans em cima ainda do exótico, né? O que é aquele programa Super Pop, como eu vi recentemente, né, que a Luciana Gimenez convidou a Juliana, né, que é o ex-Quem Humano, para conversar sobre o transplante de útero, e traz aquilo como se fosse algo exótico, né, como se a gente estivesse observando o espetáculo de uma pessoa trans que vai fazer o primeiro transplante de útero. Então, eu acho que ainda, né, tem esse... Ainda e o desafio de nós... o nosso desafio enquanto jornalistas, né, e o da Bicha Natalense, como o da Potiguar, né, que surge em trazer essa leitura do que seria o queer numa perspectiva potiguar, é esse, né, não só de desconstruir, mas de desinventar essas imagens e procurar, né, pontes de arquivos, pontes na história e também no presente, para poder refazer e para poder construir mesmo, né, eu acho que nem tanto só representações, mas também desidentificações com essas imagens que hoje compõem o que a gente acredita como representação, né, para nós enquanto LGBTs e comunicadores como um todo. Vocês acham que isso que acontece na mídia é muito de uma construção social e pessoal, e que, por exemplo, essa nova geração de jornalistas que estão saindo da academia pode mudar, influenciar de alguma forma conteúdo gerado para LGBTQIA+, nas mídias? Narielle, eu acredito, sabe? Eu saí da UF, eu me formei em 2014 em jornalismo e não tinha discussão sobre questões LGBTQIA+, na UFRN. Eram questões muito residuais, né? Eu acho que no último ano, uma disciplina optativa, que era Comunicação e Relações de Gênero, com o professor Joe Fagner, né, que hoje é professor da UER. Na ocasião, ele é professor substituto do DECOM. Né? Pela primeira vez, foi se discutir questões de gênero e sexualidade, foi com o Joe Fagner, eu acho que no final ali de 2013. Né? Então, assim, creio que eu tenha sido geração que teve alguma aproximação assim, com essas questões. Eu tive a oportunidade, o privilégio de voltar ao DECOM em outras oportunidades nos anos seguintes.
para fazer o estágio docência no mestrado, para fazer o estágio docência no doutorado. E assim, a atmosfera é completamente diferente, sabe, do departamento. Então hoje se discute muito mais, hoje é tudo muito mais, o DECOM é muito mais fértil para essas discussões. Não é uma disciplina sobre gênero e sexualidade, mas cada vez mais esse assunto está em todas as disciplinas. Então, se é um projeto de radiojornalismo, tem gente fazendo reportagens sobre pessoas trans ou lésbicas ou bissexuais, alguma coisa relacionada a LGBTQIA+. Assim mesmo na disciplina de telejornalismo ou de reportagem, pesquisa e entrevista. Eu acho isso sensacional, né? Eu acho que há uma mudança, sim, né? E cada vez mais o mercado vai ser ocupado por essas pessoas que estão saindo de um ambiente muito propício ao debate, como é o DECOM, no cenário atual. Então, eu acho que isso tende a mudar, de fato, né? Há um conflito geracional muito grande, né? Tem pessoas que hoje estão no mercado e que foram formados, a estrutura formativa ainda foi muito tradicional e conservadora, portanto, isso vai refletir na forma como as pessoas fazem reportagem. Então, eu acho que a tendência, sim, nesse sentido, estou muito otimista. Profissionais. Claro que o Brasil em si nos faz ser pessimista, mas eu acho que pelo menos do ponto de vista formativo desses profissionais, eu acho que há uma mudança significativa para melhor. Eu acho que do ponto de vista universitário, sim. Do ponto de vista formativo, do ponto de vista das grades, sim. Das lógicas do mercado, nem tanto. Mas eu pensando aqui também na minha grade, né, eu sou formado em jornalismo pela Federal do Cariri. Assim, eu tenho muito orgulho dela, ela já mudou, né, como houve uma mudança nas grades do curso de jornalismo nacionalmente, ela se tornou uma grade mais técnica. Mas eu tive a oportunidade de cursar comunicação e cultura popular, comunicação e direitos humanos. Então, quando eu entro no curso de jornalismo, é 2014. Então, o próprio debate sobre a teoria queer, pelo menos que eu peguei lá na Federal do Cariri, que era uma ressonância também de outros lugares, era muito tímido. Mas a gente já via várias ações de próprios alunos que faziam acontecer projetos voltados para a questão LGBT. E, obviamente, eu acho que hoje a gente vive num outro momento político, num outro cenário onde questões não tem mais o que voltar atrás, né? Tem coisas que já não passam, né? E aí eu acho que realmente ou o mercado vai se adaptando ou o mercado vai perdendo o mesmo espaço. Por que eu falo que as lógicas do mercado eu acho que não mudam tanto? Eu acho que a nossa formação, projeto esse que a gente tá aqui no podcast, como a Potiqui, como a Bicha Natalense também, como outras ações que possuem esse caráter, elas reverberam. Só que quando a gente chega no mercado, fazendo só uma breve retrospectiva, quantas pessoas, né, que têm projetos acabam vendo todos os impasses do mercado, né? Por exemplo, eu tenho uma pequena bagagem de trabalho em redações, eu sempre trabalhei muito em papel, né? Fiz algumas assessorias mais em papel e muitas coisas eu já deixei de escrever, já deixei de assinar. Eu iria fazer por conta de diferir o que eu acredito em torno dessas questões LGBTs. Então, você sendo um profissional com olhar mais isso ou não, e ele vai funcionar ou cooptando ou dirigindo o que você está fazendo. Então, acho que é um desafio muito grande. E o que eu vejo, né, de mais potente e recente são projetos autônomos e projetos mais independentes, né, voltados para a criação desse segmento. E eu acho que a gente também tem que ter muito cuidado quando pensa nessa criação dessa representação, por mais que seja, né, por pessoas que estão furando esse mercado, né, porque tem um grande problema quando a gente representa, né, quando a gente cria um material como a Potiqui, né, como o nosso cuidado é em como a gente está tornando aquilo visível, porque não é só tornar visível, né, é saber todas as consequências de como aquilo vai cristalizar uma série de imaginários e de imagens em torno do que a gente está querendo falar.
E por falar em estágio, recentemente, né, pegando o finalzinho de 2020 para 2021, eu fiz o meu estágio docente, agora no curso de jornalismo da FRJ. E é um lapso gigantesco, assim, de mudança em como a gente está pensando o jornalismo, né? Porque quando eu entrei em 2014, enfim, eu me formei em 2018, eu era muito apaixonado por papel, por leitura, enfim, eu acho que até uma visão romântica de como seria aquele jornalismo que a gente imagina, né, do café, do cigarro, da máquina de escrever, eu tinha isso. E aí hoje ninguém tem isso, assim, ninguém tem isso praticamente lá, pelo menos né, o estagiário docente. E aí agora é uma vibe muito de influencers, de usar os seus próprios perfis enquanto meio de informação. Tem vários alunos que são, assim, famosíssimos, assim, no Insta, em vários lugares. E eu fico pensando nisso, né? Muita gente falou que não gosta de ler. Né? Eu tô no jornalismo. Foi para uma turma que estava no segundo semestre, né? Foi na disciplina de comunicação e artes. E aí, não, que eu quero ser jornalista, mas eu não gosto de ler. E eu fiquei... Como? Porque, assim, né? Mas é uma outra forma de fazer também, né? E eu acho que esse consumo também tem que ser problematizado, né? Seja a própria revista Potiguar, como a gente quer fazer, como a gente quer desconstruir, mas como a gente está desconstruindo e o que é que a gente está desconstruindo, e se é realmente um espelho para essas pessoas, como quando, sei lá, alguém cede uma entrevista, será que a forma como a gente nomeia essas pessoas, elas se sentem mesmo representadas por aquilo? Vai acompanhar aí com o passado da divulgação também dela. Mas eu acho que, de modo geral, a nossa grade, sim, ela vai mudar, projetos, ações, todo o mercado vai continuar. E ele vai cooptar também, eu acho muito problemática a lógica do mercado, da gente ter uma... Eu acho maravilhoso ter uma drag queen quando faz uma propaganda de cerveja, mas ao mesmo tempo eu acho extremamente problemático. E aí a gente tem que ver o que é mais aceito, né? Quando a representação ela é mais aceita do que outras. E aí eu acho que isso também não pode escapar aos produtos dos LGBTs que a gente produz. Ouvindo vocês falando assim, eu e Juliana somos da turma 2016. Assim, pelo que vocês contaram, a nossa vivência na universidade é completamente diferente, porque é diário, assim, a gente falando sobre direitos humanos, direitos LGBTs, são assuntos que estão em destaque todos os dias nas salas de aulas hoje. Mas apesar disso, o mercado ele ainda é muito fechado, que a gente não consegue emplacar num jornal, por exemplo. E às vezes chega algumas matérias, algumas coisas que a gente precisa conversar, sentar e conversar. Não, gente, peraí, não é assim que a gente vai dar. Vamos tentar convencer aquele jornalista mais experiente de que precisa dar com outro olhar. Então, acho que a mudança ainda vai demorar um pouco. A grande mudança, eu acredito que vai demorar um pouquinho mais para acontecer nessas mídias tradicionais. E eu falo, assim, a minha experiência no mercado potiguar, ela é muito, muito pequena. Eu tive uma experiência apenas com campanhas políticas, e aí você percebe que quando a gente está pensando conteúdo e está justamente trabalhando com uma geração diferente, e a gente propõe, né, inventar a roda, seja nas mídias, ou enfim, em toda a produção de conteúdo de uma assessoria política, por exemplo, muita coisa a gente acaba reproduzindo e tem que reproduzir para seguir aquelas lógicas de como aquilo vai acontecer, né? Teve muitas coisas que eu disse, eu não vou fazer. Outro jornalista para escrever, eu não vou escrever sobre isso. E aí são desafios que a gente vai pegando também, mas também várias outras coisas a gente conseguiu fazer, mas nada que a gente se orgulhe tanto disso, né? Porque a gente sabe como é que funciona uma assessoria. E aí é isso, mas no âmbito das redações, não sei qual a experiência de Alisson também, porque faz muito tempo que eu estou no ambiente universitário, muito tempo assim que eu digo fora do mercado em si, é sempre esse desafio, né? De como você falou, de você conversar, de tentar mudar um título, de brigar porque a foto não pode estar daquele jeito, e tentar convencer de que uma nova linguagem para isso, né? E aí é um processo
de fato, que cansa, mas ao mesmo tempo é necessário. Partindo agora para um lado mais leve, eu sei que toda essa discussão é uma discussão muito pertinente e que a gente deve fazer todos os dias, a gente deve discutir sobre esse assunto. Mas agora, partindo para um lado mais leve, eu queria saber de vocês, assim, situações curiosas que vocês viveram. Por exemplo, um bastidor da revista, daqueles ensaios fotográficos maravilhosos da Potiguí, alguma história de bastidor do próprio perfil da bicha. Podem compartilhar com a gente. Narielle, as principais fontes de receita da bicha eram anúncios que a gente fechava com algumas pessoas, especialmente casas de show e produtores musicais, né, e de festas e eventos. Mas a gente também recebia muito convite para participar de eventos, fazer tipo presença VIP, né? E duas ocasiões assim foram muito especiais para a gente. Eu não diria engraçadas assim, talvez, mas coisas assim que para mim foram bem especiais. Primeiro foi a primeira vez que a Inês Brasil veio a Natal, né? E a gente foi convidado para conhecer a Inês Brasil, e foi uma coisa assim fenomenal. Foi o primeiro convite da vez para fazer presença numa festa e tal. Então aquilo pra gente foi muito especial. Para mim e pro Felipe, que era muito fã da Inês Brasil, muito mais do que eu, e pra Mainara, né? Foi bem engraçado que no dia, o que a gente pensava? Tinha um momento que era para você encontrar com ela e tirar foto. E nós três queríamos entrar juntos. E ia ser apenas uma foto, porque só tinha direito para uma foto. Então não tinha direito a 3 fotos, né? Por mais que individualmente cada um tivesse direito a uma foto, mas os 3 juntos só tinham direito a uma foto também, né? E quando a gente entrou para tirar foto com a Inês Brasil, um dos produtores já foi cortando a gente. Não só pode uma. Ela, não. Se tem 3, 1, 2, 3. Então vão ser 3 fotos. Então, maravilhosa como sempre. Maravilhosa, e ela é muito educada, muito gentil, muito gente boa. Então eu acho que esse encontro com a Inês Brasil foi muito especial pra gente. E um outro que foi uma coisa mais... foi uma ocasião assim, mais pomposa, mais que a gente se sentiu mais. Foi no convite que a gente recebeu da Globo Filmes para o lançamento de um filme no Cinépolis, lá da Zona Norte de Natal. E aí vinha um ator global que ia apresentar a gente o filme e ia passar tal. Uns lanches assim na entrada do cinema, né, a bomboniere. Então a gente teria acesso à bomboniere. O que a gente imaginava? A gente ia ganhar o quê? Uma coquinha e um refrigerante. Só que você tinha acesso livre a tudo da bomboniere. A refrigerante, estavam distribuindo champanhe, tudo pago pela Globo. Só que tinha outros influencers de Natal foram na época. E tinha um espaçozinho assim com aqueles produtos Fini, que é aqueles chicletes, aquelas balinhas, aquelas gomas de mascar. Só que isso não era liberado, né? E a galera começou a pegar os Finis e a produção louca, dizendo que não era, que era do cinema, que aquilo não era gratuito. Só que fizeram um arrastão lá no Cinépolis. E aquilo foi muito divertido pra gente ver aquela situação, aquela confusão, mas também foi uma experiência muito boa, assim, que quando de fato você se sente orgulhoso por sentir que você, né, de alguma maneira tá crescendo e as pessoas já estão lhe convidando, assim, para participar das coisas, né? Assim, a gente se sente muito orgulhoso por isso, assim. Então, são momentos muito especiais. Pra gente nunca foi uma prioridade financeira, né? Assim, pra bicha, a gente se divertia fazendo a bicha. Era uma diversão pra gente fazer bicha natalena. Mas era muito massa, assim, a gente passar por espaços que a gente nunca imaginava que frequentaríamos, né? E, enfim, foi muito divertido pra gente, assim, sabe? Na forma como a gente conduziu a bicha natalena. Assim. A gente não tem tantas histórias assim tão legais, mas a gente tem momentos que eu considero bem marcantes para o que a gente já fez em um ano de projeto só, porque tá parado, ficou 2 parados e 1 ano funcionando, que foi o nosso credenciamento no MADA, em 2019, onde a gente ficou se achando, porque a gente conseguiu se credenciar no MADA, e a gente conseguiu fazer uma entrevista com a MC Tá. E foi maravilhoso, ela super
super delicada, concedeu a entrevista, a gente até rompeu com o tempo também. Era meio que uma coletiva de imprensa assim, bem improvisada ao redor dela, e ela focava muito nas nossas perguntas, né? E a gente ficou muito empolgado com isso. Era a Ana Lourdes Bal e eu. E tem outro denso, não só, que são 2. E sempre subir as escadarias, né, do Decon com as pessoas que eram fotografadas. Por quê? A Potiguara chegou de Uber, toda montada, e aí quando a gente desceu no Decon, todo mundo, é a Potiguara? É a Potiguara? É a Potiguara? E ela começou a subir escada e começou a tirar foto com algumas pessoas. E quando o coletivo Smoking House chegou também, que inclusive eu conheci o coletivo Smoking House no MADA, né, que eles fizeram uma performance. Tem que tem que ser capa, né? Eles estavam quase nus, assim, fazendo uma performance maravilhosa. Eles tem que estar na capa da Potiguara. E aí eles chegaram em Uber, né, todos montados também, né, com a cabeça raspada, com um monte de pérola, né, a rosa. E aí a Marxine também toda montada, a Íguia com as lentes coloridas, e aí todo mundo ficou olhando, e sempre que a gente subia a escadaria até o laboratório de foto, era sempre um vexame, assim, né? Sempre aquela coisa, e aí era muito bom ver isso, né? Era muito bom ver esses olhares atentos para o que a gente tava... E aí a gente tá pensando nas próximas capas fazer as coisas mais externas também, e aí pode ser que gerem coisas engraçadas, assim, mas essas são as cenas mais marcantes. Eu acho que eu era uma das pessoas que estavam tietando o Potiguara, inclusive. Eu fui para o lançamento da revista e, enfim, foi incrível o lançamento. Eu fiquei muito feliz com um projeto, que é um projeto muito rico, muito rico. Assim, tem um potencial gigantesco, sabe? E de uma qualidade, assim, né? Tanto das produções, das matérias que eu li, né? E a qualidade mesmo, assim, e a qualidade gráfica, né, do projeto é sensacional, assim. Eu também sou muito orgulhoso enquanto audiência, assim, enquanto quem é fã e acompanha a Potiguara, né? Eu acho que é um projeto muito instigante para quem acompanha. Eu imagino que para quem trabalha com a Potiguara muito mais. Então eu parabenizo o Ribamar, inclusive digo que é uma honra estar aqui com ele hoje. Eu acompanho o trabalho dele com a Potiguara já há algum tempo, e é isso. Eu acho que eu era um desses que estavam lá tietando a Potiguara. Ai, obrigado, porque também é uma honra estar aqui, e principalmente depois que a gente fez esse apanhado do artigo na pandemia, eu fiquei, cara, realmente, assim, a relevância do bicho natalense, assim, para pensar, né, mídia, gênero e sexualidade em Natal é imensa, porque se a gente for fazer um lapso histórico, não há uma produção específica até então que a gente encontrou para reverberar, né? Porque eu pensei, não, eu acho que antes da Potiguara tem, né, o bicho natalense, aí antes do bicho natalense tem o quê? Aí eu, assim, né, de um material específico, né, para isso. E aí a Potiguara é maravilhosa. Eu nem acreditei quando ela topou. Eu mandei uma mensagem pelo WhatsApp e ela respondeu um mês depois. Mas ela respondeu, eu fiquei em choque quando ela respondeu. Eu falei, socorro, ela topou ser capa. E as fotos eu fico também, assim, encantado, porque são fotos da Ana, né, da Ana Lourdes, tem todo auxílio do laboratório, onde na hora mesmo, assim, geralmente a gente não marca, assim, tipo... Hoje tem 4 pessoas para fazer as fotos da Potiguara. Quem pode? Gente, quem tá no Decon, né? Tá aqui as pessoas, tá a Ana e eu. Quem tá aqui para poder fazer? Aí juntava assim uma galera, chegava a Michelle, chegava o Gabriel do nada. Não, bora mudar aqui a luz, bora mudar isso. Não. Era tudo muito improvisado, a partir também das condições ótimas e maravilhosas do laboratório, que sempre fez as fotos de um jeito divino, assim, com a luz e tudo. E aí, é isso. Fico feliz também por esse orgulho, e espero que você também escreva e faça capas com a gente, Alisson. Olha o convite, Alisson. Com certeza. A Potiguara, você pega a revista e você vê o olhar sensível, né, dos fotógrafos, e a escrita dos redatores é uma coisa que dá vontade de ler, e você termina e você fica pensando já na próxima. Teremos uma próxima em 2022? Sonhos. Enfim, onde a gente pode encontrar o trabalho de vocês? Então, a Bicha Natalense encerrou as atividades em 2018, por N razões, mas eu acho
porque a gente teve dificuldade de conciliar a bicha com os projetos individuais. Eu acho que o cenário político também não era um pouco... Eu acho que era um pouco difícil para o trabalho da bicha, entre outras questões. Então a gente teve muita dificuldade de continuar com a bicha, mesmo tendo um retorno assim, bem interessante, como também financeiro, mas ainda era muito difícil para a gente conciliar com outros projetos. Então, para que a bicha não tivesse um fim assim, para que ficasse o melhor assim, sabe, na memória da bicha, a gente preferiu encerrar ela, né, até que vê-la, enfim, definhar por abandono, enfim, por desatualização, sabe? Então, como a gente não conseguia mais produzir como antes, a gente decidiu encerrar as atividades da bicha. Então, eu sigo com projetos individuais, assim, mais particulares, em torno da minha vida acadêmica. Então, mas quem sabe um dia a bicha volta, né? Tá tudo voltando, voltou Ruge, daqui a pouco vai voltar a Kelly Key, Sandy Júnior voltou um dia dele, né? Então, quem sabe? Né? Eu já quero esse revival. A esperança é a última que morre, né? Estamos aí esperando. Vamos ver, de repente, em 2022, eu volto com Ribamar e com Potiquí. O lançamento, onde a bicha vai mostrar a sua cara a primeira vez, olha isso. Vamos criar assim, uma coisa bem cibernética, uma tela, onde ela fala assim, estamos de volta, estamos voltando, bicha natalense, tudo. Para Natal, para esse evento, viu? Uma coisa bem virtual, assim, bem ciborgue, maravilhosa. Bem ciborgue, adorei. Temos um Instagram, que é Potiquí, né? Poticu de cu mesmo, Potiquí, e aí eu vi até recentemente, que eu tinha até esquecido isso, pra você ver como a gente tá off, eu acabei de abrir o Insta, a gente tinha mudado o nosso logotipo, né, e aí o nosso logotipo era o Morro do Careca, né, já pra dar uma tensionada no cartão postal, cheio de glitter, e aí a gente eu acho que surgiu uma necessidade também da gente ir criando, né, uma cara nossa, uma cara nova, e aí aqui estamos de carinha nova, Potiquí 2020 é real. A pandemia, né, não deixou ser real. Mas estamos aí com a terceira edição, com ideias fervilhando. A gente está querendo fazer um link, pelo menos é uma vontade muito minha, assim, particular, sair um pouco da noite, do consumo e chegar em outros lugares, né? Dando um pequeno spoiler, a gente queria muito na nossa terceira capa as mulheres da Casa da Tapioca, não sei se vocês conhecem. Não conheço. Esqueci agora onde é que fica, Alisson, na Casa da Tapioca, tu lembra? Não sei, agora me fugiu também. Elas seriam a edição, então a gente quer fazer links com outras formas de pensar mesmo. Nízia Floresta? Mas tem ainda, na Barra de Tabatinga. Isso. E aí, quando eu fui lá, eu fiquei encantado, porque eu vi na parede uma geração de mulheres, né? Eu acho que muita gente já foi lá, se vocês não foram, tem que comer aquela tapioca molhada com leite de coco, e na parede tem uma geração de mulheres que fazem acontecer, uma geração apenas de mulheres fazendo tapioca. Eu penso que seria maravilhoso fazer essa aproximação da Potiquí, né, com essas imagens que faz parte da cultura popular também. E aí, só o tempo, né, vai dizer também quem vai estar com a gente nessa próxima etapa. A gente está aberto também para novos alunos. Muita coisa mudou, muita gente entrou, muita gente já chegou mais de perto a Potiquí. E aí só vai ser continuar um projeto com a nova cara e a partir das novas pautas, enfim. E com essa nova proposta, mas 2022 tá prometendo muita coisa, né? E aí a gente tem que estar aberto para o que vai vir. Vamos aguardar esse retorno tanto da Potiquí quanto da bicha natalense, né? Infelizmente, o nosso bate-papo termina por aqui. Aproveito para agradecer também as reflexões e contribuições que a gente teve aqui com vocês dois e deixo aberto aqui o espaço para vocês fazerem as considerações finais. Narielle, eu quero agradecer profundamente o convite. Sempre uma honra estar
relembrando histórias e falando da bicha natalense, marcou muito a minha vida. Eu acho que também marcou muito a vida de muita gente aqui em Natal. E é sempre muito bom estar relembrando, né, essas histórias. Então, agradeço novamente o convite. Um abraço também para o Ribamar, que também é uma honra imensa estar dividindo esse espaço com ele. Um abraço ao Condorelli, que é um professor assim, do DECOM, que tem sido incrível, né, por ter dado suporte, todo apoio, e ajudado também a viabilizar vários projetos, né, relacionados à população LGBTQIA+, dentro do DECOM. Então, eu queria também deixar publicamente esse agradecimento ao Condorelli, né, por esse apoio imenso que ele sempre vem dando assim, ao longo dos últimos anos. Então é isso. Muito obrigado. No mais, eu quero agradecer também, porque é um prazer imenso estar voltando a falar da Potiquí, porque ao mesmo tempo que a gente fica feliz em falar, a gente fica triste, porque não teve tempo mesmo para fazer mais e para pensar mais. Mas é isso, né? Como o Alisson falou, sem o professor Antonino não seria possível fazer a Potiquí, né? É uma ideia que foi gestada através dele. Então, eu também queria publicamente agradecer e a todo mundo que fez e fará ainda, né, a Potiquí e o espaço, né? É muito bom estar nesse podcast falando com vocês. Espero que muitas afetações surjam a partir desse encontro, né? E tô aí apoiando esse revival da bicha natalense junto da Potiquí aí. E vai ser sucesso. Agradecemos também a sua companhia, que deve estar nos escutando em casa, no trânsito, em viagem, onde for. Esse foi mais um episódio de LGBTs na mídia. Esse episódio foi produzido por mim, Narielle Case na apresentação, Jefferson Bernardino na roteirização e produção, além de Juliana Leal na edição.